Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Confidência, de Castro Alves. Do criador de O Século, Vozes da África e Navio Negreiro, esse poema que abre o nosso mês da consciência negra. Isso, no final do poema a gente fala mais sobre isso e mais sobre a vida de Castro Alves. Boa leitura. Confidência, de Castro Alves. Maldição sobre vós, doutores da lei, maldição sobre vós, hipócritas. Assemelhai-vos aos sepulcros brancos por fora. O exterior parece formoso, mas o interior está cheio de ossos e podridão. Evangelho de São Mateus, capítulo 22. Quando, Maria, vês de minha fronte negra ideia voando no horizonte, as asas desdobrar, triste segues então meu pensamento, como fita o barqueiro de Sorrento, as nuvens ao luar. E tu me dizes, pálida inocente, derramando uma lágrima tremente como orvalho de dor: por que sofres? A selva tem odores, o céu tem astros, os vergéis têm flores, nossas almas o amor. Ai, tu vês nos teus sonhos de criança a ave do amor que o ramo da esperança traz no bico a voar. E eu vejo um negro abutre que esvoaça, que com as garras a púrpura espedaça do manto popular. Tu vês na onda a flor azul dos campos, donde os astros errantes pirilampos se elevam para os céus. E eu vejo a noite borbulhar das vagas e a consciência é quem me aponta as plagas, voltada para Deus. Tua alma é como as veigas sorrentinas, onde passam gemendo as cavatinas cantadas ao luar. A minha, eco do grito que soluça, grito de toda dor que se debruça do lábio a soluçar. É que eu escuto sussurrar de ideias, o marulho talvez das epopeias em torno aos mausoléus, e me curvo no túmulo das idades, crânios de pedra cheios de verdades e da sombra de Deus. E nessas horas julgo que o passado dos túmulos a meio levantado me diz na solidão: que és tu, poeta, a lâmpada da orgia ou a estrela de luz que os povos guia à nova redenção? Oh, Maria! Mal sabes o fadário que o moço bardo arrasta solitário na impotência da dor. Quando vê que debalde a liberdade abriu sua alma, urna da verdade, da esperança e do amor. Quando vê que uma lúgubre coorte contra a estátua sagrada pela morte do grande imperador hipócrita amotina a populaça, que morde o bronze como um cão de caça no seu louco furor, sem poder esmagar a iniquidade que tem na boca sempre a liberdade, nada no coração, que ri da dor cruel de 1000 escravos, hiena que do túmulo dos bravos morde a reputação. Sim, quando vejo, ó Deus, que o sacerdote as espadas futiga com o chicote ao cativo infeliz, que o pescador das almas já se esquece das santas pescarias e adormece junto da meretriz, que o apóstolo, o simples romeiro, sem bolsa, sem sandália e sem dinheiro, pobre como Jesus, que mendigava outrora a caridade, pagando o pão com o pão da eternidade, pagando o amor com a luz, agora adota a escravidão por filha, amolando nas páginas da Bíblia o cutelo do algoz. Sinto não ter um raio em cada verso para escrever na fronte do perverso: maldição sobre vós! Maldição sobre vós, tribuno falso! Rei que julgais que o negro cadafalso é dos tronos o irmão, bardo que a lira prostituis na orgia, eunuco incensador da tirania, sobre ti, maldição! Maldição sobre ti, rico devasso, que da música ao lânguido compasso embriagado não vês a criança faminta que na rua abraça-o a mulher pálida e nua, tua amante talvez. Maldição? Mas que importa? Ela espedaça acaso a flor olente que se enlaça nas croas festivais? Nodou a veste rica ao sibarita?
Que importa um canto se é mais alta a grita das loucas bacanais? Oh, por isso, Maria, vês, me curvo na face do presente escuro e turvo e interrogo o porvir, ou levantando a voz por sobre os montes, liberdade, pergunto aos horizontes, quando enfim has de vir? Por isso, quando vês as noites belas onde voa a poeira das estrelas e das constelações, eu fito o abismo que a meus pés fermenta e onde, como os santelmos da tormenta, fugem revoluções. Recife, outubro de 1865. E esse foi Confidência, de Castro Alves. Maldição sobre vós. Nossa, pra você também. Pra mim esse poema é um vômito. É como se Meu ele... Meu Deus, quando a escatologia começou Não, calma. rasgando aí. Como diz nosso adolescente, calma. Não, é o seguinte, eu vejo que esse poeta não aguenta mais ver o que ele tem visto e ele resolve confidenciar tudo que tá dentro dele, oprimindo, que ele não aceita, né, o que ocorre com o ser humano, que é a questão da escravidão, né? Uma grande denúncia, mas mais uma vez, né? A exemplo dos outros poemas dele, só que o detalhe, né? Esse aqui precede Vozes da África e o Navio Negreiro. O Navio Negreiro dá pra dizer que é o mais conhecido, né? Todo mundo conhece. E Vozes da África. Vozes da África. Uhum. Mas é o tema escolhido pelo Castro Alves. Quem sabe, né? Se a vida dele tivesse sido maior, ele ia discorrer sobre outros temas também, né? Mas nessa produção ali dele, que foi curta, né? Uhum. Foi o principal tema, né? Essa denúncia do horror do escravismo, né? O quão é terrível. Nossa, fez um sotaque. O quão é terrível, né, abusar do ser humano desta forma, né? Uhum. E a gente tá fazendo um mês, pessoal, um mês especial com textos feitos por pretos e pretas, né? Então você terá aqui a contemplação do texto deles, né, no seu, inclusive, lugar de fala, né, Sim, e falando sobre o tema também. Eu vou falar da semana que vem já, que acho que vai ser bem legal, que é o conto que deu origem a Claro dos Anjos, né? Ai, por que você é assim, Lucas? Mas é o teaser, tem que dar o teaser pra gerar interesse, senão a gente fica sempre dessa, uma surpresa, não vamos falar. Então, do romance emblemático do Lima Barreto, né, então a gente vai falar disso na próxima semana. Bem legal. Bom, mas antes falemos desta, né? Vamos fazer a análise deste Só dei um teaser. Okay. Teaser, speak English. Não perca a cena dos próximos capítulos do Leitura de Vida. Bom, então vamos lá. Vamos falar da análise de Confidência, né? Que termina assim, né? Com essas invocações e maldição sobre voz. E ele tá se dirigindo às pessoas que exploram, né? O ser humano. E fecha, né? Faz aquela correlação com a epígrafe, que ele traz um trecho bíblico, inclusive, não sem razão de ser, você já vai entender o motivo, mas ele fala de hipócritas, né? Pessoas que abusam do outro, fazem uma coisa, falam uma coisa e fazem outra, e dessa podridão interna, né? Das pessoas, dos personagens, enfim, deste cenário de exploração do ser humano. E aí, após essa epígrafe, começa então uma interlocução com a Maria, né, que é a personagem que conversa com o narrador do poema. E pra Maria, nos vergéis, sabe o que é vergéis, Lucas? Sei não. É pomar, um horto, né? Nos vergéis há flores para Maria, na alma há amor para Maria, mas para o narrador do poema existe um paradoxo, né? Um paradoxo onde existe os ecos do grito que soluça, né? Existe esse negro abutre que esvoaça, né? Nesse cenário que ele vai então se propor a explicar, e ele solta em determinado momento o questionamento: liberdade, quando enfim has de vir, né? Então a liberdade sempre foi uma bandeira, né, do Castro Alves em suas poesias, e o que eu achei legal, e eu acho que é aí que entra a pegada de Confidência, é que ele se refere ao poeta, e também retomando como bardo, né, em vários versos. Então ele tá se colocando
como esse eu lírico fazendo essa confidência de que ele não suporta mais esse cenário, né? Essa impotência da dor, né, que ele sente, mas que ele tem que transpor, colocar isso pra fora. Sim. Até anotei aqui: sinto não ter um raio em cada verso para escrever na fronte do perverso, maldição sobre vós, né? Então ele gostaria de poder jogar uma maldição para mudar esse cenário, né? Sim, e a gente, eu acho legal, assim, o ponto de vista que coloca, que me lembrou de uma parte do Navio Negreiro, que ele fala do albatroz, daí que ele fala também sobre a lua, né, e o mar, e como esse ponto de vista de quem tá vendo a liberdade lá fora, tipo, nossa, a liberdade tá tão perto ali, né, tipo, consigo ver a lua, no Navio Negreiro era o albatroz, né, simbolizando essa liberdade. A ave, né? Daí a gente, ele traz sempre esse ponto de vista de um escravo olhando pra fora, né, e tendo a liberdade ali, tipo, ao alcance da mão, mas não tendo, né, ao mesmo tempo. E essa ideia também é conectada em Sorrento, que ele cita Sorrento, acho que na segunda estrofe, terceiro verso, se não me engano, e depois ele fala de sorrentista, que ele tá dizendo que é Maria. Então, o que é Sorrento? É um lugar em Nápoles, na Itália, né? Onde um lugar alto, assim, você vê a costa dos dois lados, você tem uma ideia de amplitude, de horizonte, de liberdade, um cenário muito bonito, né? Essa parte da Itália, né? Que é a parte onde tá Nápoles. Então, lá é Sorrento, e eu acredito que o Sorrento, que ele relacione na poesia, possa ser esse, né? Posso também estar enganada, mas eu acho que se relaciona com essa ideia de liberdade, né, que você acabou de falar. Eu vejo isso, até fui pesquisar geograficamente aqui o lugar, né, que é Sorrento. É bem interessante. Porque é a visão de Maria, né? Quem sabe essa Maria seja uma descendente europeia que esteja aqui interlocutando com esse poeta, né? Quem seria essa Maria na poesia, né? Fica também a questão. A Maria não é escrava, isso tá claro. Tanto é que ela tem uma visão romântica da vida, né? Tudo é bonito pra Maria, mas pro eu lírico não. Fica em aberto, assim, esse significado aí. Mas pode ser até um simbolismo, né, pra própria liberdade, talvez. Maria pode ser, porque assim como a gente tem essa ideia do feminino, né? E aí é bem legal isso, Lucas, porque quando ele usa um nome de mulher, né? Ele tá evocando não só a uma mulher ou a um elemento feminino na poesia, mas ele pode estar evocando a maternidade como um todo, que poderia ser eterna, né? Poderia esses filhos que estão aqui, que nascem aqui, ter uma vida liberta, uma vida feliz, com a visão que a Maria, com o seu seio, poderia acalentar como mãe em geral, e também é o nome da mãe de Jesus, né? Então a gente pode fazer essa relação. E daí, nesse poema, já entra críticas ferozes à igreja, que depois em Vozes da África se acentuam também bastante, em vários exemplos, mas vou pegar o verso aqui de confidência: amolando nas páginas da Bíblia o cutelo do algoz. Quão profundo é isso? Porque lá no Antigo Testamento, se a gente for ler, a gente vai ver o quanto Deus é perverso e é muito normal as pessoas de posses, de poder, ter escravos, né? E são escravos de todo tipo, não são só escravos pretos, né? Então, a ideia de escravizar alguém para te servir, né? Ela é muito presente no Antigo Testamento. Sim. E aqui ele justamente fala disso, né? Amolando nas páginas da Bíblia, ou seja, recebendo todo todo o aval para você escravizar alguém a partir da Sagrada Escritura, que amola o cutelo do algoz. E até porque ali pro Antigo Testamento, essa divisão assim racial por cor da pele não existia assim ainda, né? Sim. Era uma divisão assim de classe mesmo. Então o escravo era, de repente, aquele do país ao lado, né? Ou era a pessoa mais vulnerável, né? Que não tinha posse. Então, depois que foi, né, que apareceu o escravo de mais cor, vinculado ao preto, né? Essa é uma observação interessante. Porque daí lá em Vozes da África, ele traz essa crítica à igreja também de uma forma, utilizando termos, que daí lá tem uma hora que ele fala Cã, né? Cã, esse Cã que ele evoca lá, é um dos filhos de Noé, da Arca de Noé, que foi o filho dele que era um filho de cor,
né? Então dali teria derivado todas as pessoas de cor, digamos assim, sabe? Então existe uma lenda, um mito nesse ponto também. E ali a gente também tem a citação de uma escrava, que é a Agar, né? E ele cita em Vozes da África Agar expressamente, e o seu filho Ismael. Quem era Agar, Lucas? Vou refrescar a memória aqui. Então, Abraão e Sara eram casados. Javé chegou para Abraão e falou: você terá uma vida longa e próspera, mas você terá muitos, você será um grande rei, formará uma grande nação. E o Abraão falou: mas eu já sou velho, ele já tinha perto de 100 anos e a Sara já tinha perto de 90, né? Mas claro, aí abre o parênteses, no Antigo Testamento as pessoas viviam centenas de anos, né? E isso também é uma questão mítica que eu não vou entrar no mérito e ficar explicando agora, né? Um outro momento a gente pode estar falando mais de literatura judaica, mas só para não perder o fio da história da Agar. E ele falou: mas como que eu vou ter vários descendentes? Eu já sou velho, minha mulher nem tem mais as regras, né? A própria Sara se questionava, que até esse momento, no texto bíblico, aparece Sarai, depois que o nome dela muda para Sara. E o Abrão dele é com um A só, depois que muda para 2. Então, Abraão, que a Javé faz essa mudança no nome de ambos, do casal. Mas então a Sara fala: se você tem que ter descendente e eu não consigo conceber, eu vou te dar a minha escrava Agar para que você tenha uma filha, um filho, né? Tenha o seu descendente. E assim nasce Ismael, da relação íntima de Agar, que é uma escrava egípcia, né? Então ela é escrava porque está numa condição minorizada, não necessariamente, não se fala da cor da pele de Agar, pelo menos que eu me lembre. Mas, enfim, o Egito está ali próximo, né? Pode até ser que ela fosse de cor, né? E Abraão, então, tem o seu descendente. Passa ali, ele já tem uns 11, 12 anos, quando Javé resolve permitir que Sara também conceba. Então, aí ela também tem um filho, né? E nasce esse outro filho, que é o Isaac, que é o filho legítimo, então, de Abraão e Sara, que daí passam a chamar Abraão e Sara, porque Javé determinou. E daí a Sara fica com ciúme da Agar e manda o Abraão mandar eles embora. E então a Agar vai pega ali o cantil com a água que ele deu, poucos mantimentos, e vai para um deserto, né? Ela sai caminhar com aquele menino. E quando o menino acaba todo o suprimento, ela vê que o menino vai morrer, que ela não tem mais nada para dar, ela deixa o menino embaixo de uma árvore e se afasta um pouco. E para chorar, para não ver também o menino morrer ali à míngua. E nesse momento Javé aparece para Agar, né? Então, quando ele fala Agar... E a frase no poema é como? Já te digo. Só pra gente voltar no que ele fala certinho do poema e a gente fazer a relação agora que você contou a história, né? É a historinha interessante, porque depois Agar volta então e cuida do seu filho. Ó, tô abrindo um papel aqui, tá ouvindo barulho, né? E ela cuida do seu filho e depois então ele tem também uma descendência, né? O Isaac, a partir dessa relação porque a mãe cuidou dele. Achou aí? É uma estrofe de O Navio Negreiro. Ele fala assim, ó: são mulheres desgraçadas como Agar o foi também, que sedentas alquebradas de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos filhos e algemas nos braços, nalma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. E é bom lembrar que dá pra ouvir esse poema inteiro, né? A gente já fez aí os dois, né, do Castro Alves, Vozes da África e Navio Negreiro, então você pode voltar aí pra ouvir. Eu acho que nenhum dos dois tem comentário, assim, né? No Vozes da África tem um texto da Academia Brasileira de Letras no final, bem esclarecedor. Ainda não tinha as notas de rodapé aqui, o final que a gente faz a análise, só tá os poemas sozinhos. Né? A gente trouxe também já o Século, que é o poema que dá embrião para esses dois, né? Vozes da África e o Navio Negreiro. E até quero falar do Século pelo seguinte: o Século e Confidência saíram no mesmo ano. Foram escritos em 1865. Ambos os poemas, muito embora Confidência, está no livro Os Escravos, que saiu póstumo, né? Porque o Castro Alves só publicou um livro em vida, que foi Espumas Flutuantes, que é também um
episódio. Também é um episódio, mas ele não tá completo, né? Não, tá uma seleção lá. Tem uma seleção de poemas aí dos Pumas Flutuantes, mas é uma boa parte, assim, do livro que a gente já fez aqui no podcast, e nesse a gente fala, daí tem notas de rodapé, né? A gente fala mais sobre o Castro Alves também. Mas ele teve... só esse livro foi publicado com ele em vida, mas apesar disso ele deixou bastante coisa, né? Se considerar que ele morreu com 24 anos, sim, tem bastante material que ele produziu até os 24 anos, né? Começou muito cedo. Porque assim, o Castro Alves, ele tinha ambição em ser poeta, ele amava declamar, o que ele queria era ser poeta mesmo. Lembra que a gente fez um vídeo de YouTube bem legal também, falando, né? Ele passava pó de arroz na cara, algo pra deixar os lábios mais vermelhos, óleo no cabelo e ia declamar como um Dom Juan, né? Todo trovador, né? Então, para dizer os versos em voz alta, de uma forma vibrante. Não, e vale dizer que a poesia tinha esse teor de entretenimento também, né? Não só a crítica social, como a gente vê muito hoje, né? Mas era o entretenimento. Então, se fazia num teatro, assim, né? Todo mundo ia assistir o poeta declamar, né? Então, tinha esse movimento, eu acho, mais forte, né? Da poesia como entretenimento, além de qualquer... Além de, estudo literário, né? Que hoje é visto muito como estudo, né? A gente perdeu um pouco dessa teatralidade da poesia. Inventei uma palavra, mas tudo bem. Não, existe. Essa observação me deixa até um pouco triste, mas é verdadeira. E o que eu gostaria de comentar é também quanto à questão técnica apurada, né? Nesses recursos de linguagem poética que o Castro Alves utiliza, porque o século, ele fez tudo em redondilha maior e redondilha menor, que a maior é os de 7 sílabas poéticas e a menor de 5 sílabas poéticas. O século inteiro é assim, redondilhas maiores e menores. Nesse de hoje, a gente tem uma interpolação entre decassílabos, né, que são os versos de 10 sílabas poéticas. A gente tem os 2 primeiros como versos decassílabos, vou dizer ao AA, né, para quem estuda poesia. Aí a gente tem um hexassílabo, um versinho de 6 sílabas poéticas. Depois tem 2 decassílabos de novo, que seriam o CC, e outro B, né, que é outro hexassílabo para fechar. Então a gente tem essa estrutura sendo repetida nas 18 estrofes, sempre com rima, então sempre com essa métrica de 10, 6, 10, 6. Né? Então é muito legal porque ele fez isso em 1865 e ele volta a fazer isso em Vozes da África. É perfeitamente a mesma estrutura poética, a diferença é que em Vozes da África, que saiu 3 anos depois, né, ele escreveu 3 anos depois, tem uma estrofe a mais. Então Vozes da África tem 19 estrofes e Confidência de hoje tem 18, totalizando então os 108 versos, que por sua vez é a mesma quantidade que o Poe fez o Corvo. O formato ali, né? Formatinho perfeito. Formato encontrado, né? Muito legal. Então ele amava recitar, amava ser poeta, e o Castro Alves é da terceira geração romântica, também chamada de condoreira, né? Ou hugoniana, ele era muito leitor de Victor Hugo, né? Que daí deriva, né? Do Hugo ali, hugoniana, então essa terceira geração romântica. E realmente, né? Um poema assim... muito perfeito. Eu gostei muito dessa forma dele se colocar como poeta na própria poesia, né? Como um bardo, né? Que em alguns momentos se sente impotente, ele tá falando e ao mesmo tempo, né? Continua essa opressão e essa pressão, né? Diante da pessoa de cor, ela ainda existe, né? E ainda perdurou muito mais tempo, né? Sim. Então, só para fechar essa correlação com o século e Confidência... Foi em 1865, foi o ano, por sua vez, em que o Castro Alves entrou no curso de Direito em Recife. Né? Então, lembra que tem aquela historinha do século, que ele declama para um auditório enorme, todo mundo fica... Né? Então, ele nasceu na Bahia, né, no interior da Bahia, depois foi para Recife, e porque daí ele conseguiu entrar na faculdade de Direito, que eu acho que ele não chega a terminar, né? Porque ele morre ali, né, quando ele estaria terminando o curso, né, ele entra em 65 e morre em 71, né, então realmente o fim da vida e o fim do curso meio que convergem, né, mas o discurso dele ficou flutuando, né, em toda a plateia. De um lado, os estudantes, né, ficou muito conhecido entre os estudantes, porque esse viés revolucionário eles também coadunavam, né, e, enfim,
a questão republicana, né? Porque se queria que o Brasil saísse dessa condição dominante de império e proclamasse a república, o que aconteceu em 1882, né? E, por outro lado, né, a igreja, enfim, quem tinha poder também ficou conhecendo esse menino, mas se sentindo meio molestado com a forma como ele tratava, né? Quem tinha poder, quem escravizava. Então, é a denúncia mesmo acontecendo ali. Era uma denúncia e o movimento cultural, né? Que tudo isso gerou, também influenciou, né? Depois toda a evolução social que aconteceu ali um pouco depois, né? Ele morreu. Quer lembrar... Conte de novo a historinha da morte dele ou deixa por aqui? Vamos contar brevemente, porque a gente já falou extensamente sobre a biografia dele em outros episódios, né? Mas ele saiu pra caçar, teve um ferimento, né? Que se agravou, assim, e nesse meio tempo também ele ficou com tuberculose e não resistiu, né? Então teve uma conjunção de fatores, porque muitas vezes trazem a morte dele como essa caça, né? Esse ferimento de caça aí que teve que não é nada mais, nada menos que um tiro de espingarda no pé. Então, esse acidente, isso que dá, né? Quando o poeta vai caçar. E tinha que ter ficado escrevendo em casa nesse dia. E daí, mas acho que a tuberculose, né, que foi talvez a principal causa, assim, porque era a doença, né, do século. Já debilitava, né, a condição dele. E o Castro Alves, então, morreu em 6 de maio de 1871. Bom, a gente espera que você possa reouvir, né, os outros episódios de Castro Alves e que você fique também animado com a gente aqui para fazer todas as reflexões, né, passar por essa história. Ainda hoje, se a gente for ver, tem muita coisa para evoluir no quesito a respeito ao ser humano, né? Mas por isso que é bom também a gente poder trazer esse texto que, veja, metade do século XIX, né? A gente pode fazer uma comparação. Hoje a gente ganhou várias frentes, né? Temos liberdade em vários âmbitos, mas ainda tem muito outro tipo de opressão meio ideológica, né? Hoje a nossa opressão é ideológica. Eu enxergo isso. E ela transpassa cor de pele, gênero, orientação sexual, etnia, enfim, essa repressão ideológica, ela, ao mesmo tempo que existe a liberdade de expressão, a gente tem bipolarizado, assim como em Confidência, aqui nessa poesia, que a gente tem uma ideia bipolar rolando, né, da Maria com esse olhar romântico e do eu lírico com essa realidade escrachada, né, denunciando a escravidão, né? A bipolaridade existe hoje ainda, né, e sempre existirá, na verdade, é como bem, mal, dia e noite, claro, escuro, enfim. Eu acho que a cultura tem um grande papel em retratar, né, tudo que acontece, tipo, eu vi pessoas trazendo para bem próximo agora, né, o que a gente tá vivendo, de ter jogo do Homem-Aranha e o Homem-Aranha, ao longo do jogo, ele trata algumas questões sociais, assim. Tem algumas frases que ele fala sobre que o Homem-Aranha não usa arma, né? E daí tem umas frases dele durante o jogo que ele fala sobre isso, né? Que ele não usa arma. Que, enfim, tem um paredão lá com um grafite do Black Lives Matter no prédio. Então ele... Esse é no último jogo? Nesse último que lançou, acho que é o 2, né? Que legal. E daí, então, tipo, é a cultura abordando esses temas sociais, né? Que a gente entrou muito na cultura por entretenimento puro, né? E eu acho que que tem que ter as duas coisas, né? Tem que retratar também pra gente conseguir digerir e conseguir sair do que a gente tá agora, né? Desse que pode causar sofrimento pra tanta pessoa. A cultura consegue sintetizar e daí dar deixar organizado, assim, na cabeça, algo que muitas vezes acontece por instinto das pessoas, né? Aleatoriamente. Não, com certeza é uma apropriação interartes, né? Pra você discutir, e aquilo fica ali como mensagem subliminar, né? Você vai ler no muro, né? Essa mensagem e ao mesmo tempo você internaliza aquilo de alguma forma e correlaciona com a sua bagagem em relação àquele assunto, né? Porque a crítica que vem, assim, muitas vezes a pessoa fala, como que o Homem-Aranha vai estar falando agora disso?
né? Como você citou a ideologia, vai ficar falando sobre ideologia sobre agora paz, e tal, né? E eu só quero jogar meu jogo, como é que... né? Mas a cultura é um reflexo, né, do que tá acontecendo na sociedade, e se a cultura for só uma parada nostálgica, assim, né, de um tempo que a gente nem tá vivendo agora, qual que é a função, né? Não tem função mais. A arte não perde o objetivo, né? A arte é sempre esse outro lado, né? Que se você não tiver com essa portinha aberta, ela tem o poder de abrir essa porta, né? Na sua mente, no seu olhar, e ela vai sustentando ao longo da sua vida. Por isso que é interessante você nunca parar de ler, né? Nunca parar de se informar, de visitar exposições, museus, enfim, conhecer coisa, porque cada contato com um mesmo livro ou com um mesmo texto em uma época diferente da sua vida vai ser absorvido de outra forma, porque você não é mais o mesmo, né? Sim. Então nossa, muito legal. Eu gostei dessas observações filosóficas aqui no desfecho do nosso episódio. É isso aí. Se você quer apoiar o nosso podcast, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo contínuo. Todo mês você coloca lá a quantia que você quer destinar pro podcast mensalmente. Todo mês essa quantia vem pra gente e ajuda a gente a fazer o podcast, ajuda a melhorar, né? Então uma das formas é essa, pelo apoia.se/leitura de ouvido, e a outra forma é pelo Pix. A chave do Pix é leituradeouvido@gmail.com. E dessas duas formas, se você nos apoiar, você vai entrar nos nossos créditos finais, que a gente faz questão de falar todo o episódio, e também você vai receber o estudo aprofundado de todas as obras que a gente traz aqui no podcast, além da arte de capa pelo seu e-mail, né? Então você vai ser a primeira pessoa a saber que o episódio tá no ar e vai ter esse contato mais direto, assim, com a gente, né? E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângela Silveira Rebouças, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Marcos Moraes de Oliveira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Armanda Freitz Yashitsky, Regina Pacheco, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Valéria Batista Pereira, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, os 35 apoiadores do Leitura de Ouvido, e seja também você um dos nossos apoiadores. O Apoia, os apoios que a gente recebe agora que estão começando a, assim, pagar os nossos custos de produção, né? Ainda não paga os nossos custos, a nossa hora, né, que a gente fica aqui e tal, dedicando pro podcast toda semana. Então é muito importante você nos apoiar pra gente, né, continuar fazendo aqui o podcast. Inclusive a gente quer avisar que a gente vai tirar uma semaninha de férias aí. Então esse episódio foi um pouquinho mais curto também por causa disso. Mas a gente não deixa vai parar de publicar. Sexta que vem tem também. Não deixa de publicar, só a duração desse episódio tá um pouquinho menor, né? Mas ainda não tá tanto, tá aí já chegando nos 30 minutos. Então não fez muita diferença, né? É que a gente falou bastante, né? Isso aí. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.